Ação! Ação! Não é ação, é inflação. Hoje vamos falar sobre um tema que está a preocupar-nos a todos: a inflação. Bem, mas antes de mais temos que começar por explicar o que é a inflação. Como vocês vão ver, eu vou estar com umas notas porque não me quero esquecer de nenhum ponto que seja importante para esta nossa conversa. Bem, e vou começar por dizer-vos duas coisas muito simples. A maior parte de nós não tem consciência de como era viver em momentos de inflação. E porquê? Bem, alguns de vocês porque são muito novos, mas outros porque já não se lembram. Foi há 20 anos. Há 20 anos tivemos momentos de inflação como estes e tiveram repercussões. E é sobre isto que nós queremos analisar, queremos ponderar e queremos nos preparar para o que aí vem. E por isso, esta nossa conversa vai passar por estes vários pontos. O que é a inflação? Como é que nos podemos preparar para a inflação? E como é que nos podemos aproveitar da inflação para construirmos mais ou a nossa riqueza? Antes de mais, deixa-me dizer que é nestes momentos de inflação que nós podemos construir uma riqueza significativa. Também é nestes momentos que as pessoas, muitas vezes, são levadas ao limite. E por isso esperamos que não aconteça como nos últimos anos em que existiu inflação. Mas por que é que hoje será diferente? Há alguma coisa que nós saibamos hoje? Bem, há uma coisa que eu sei que nós sabemos. Sabemos da história. E a história, a maior parte das vezes, repete-se. Não exatamente os mesmos moldes, mas com algumas circunstâncias em comum. E é por isso que é tão importante vocês e eu estudarmos o passado. Vou começar por explicar-vos um pouco o que é inflação. Bem, a maior parte de vocês já se apercebeu que a questão da inflação, porquê? Porque consome produtos onde o preço aumentou significativamente nos últimos meses. Um deles é a gasolina. Todos nós nos apercebemos, quem tem carro, que a gasolina teve um aumento significativo. Um aumento próximo dos 50% desde o início do ano. Muitos de vocês não percebem porquê. Bem, a gasolina tem duas questões em termos de preço. Uma é que estamos indexados ao petróleo, ao preço do crudo nos mercados, mas, por outro lado, estamos também indexados à questão do dólar versus o euro. Okay? A questão do câmbio. E essas questões podem fazer o preço subir ou descer. Obviamente que a procura e a oferta têm muito impacto. Também ao nível da decisão dos produtores de petróleo tem muito impacto e pode fazer com que eles, ao diminuir a oferta, mantendo a procura, naturalmente que o preço sobe. Muitas vezes podemos controlar preços. Muitos de nós podemos até chamar a isto do petróleo um monopólio. Monopólio. É legal. Mas a verdade é que nós vemos as nossas empresas, algumas das maiores empresas em Portugal, a construir lucros enormes. E algumas já os anunciaram. Nos primeiros 6 meses deste ano tiveram lucros como já não tinham há muitas décadas. É importante nós termos consciência disso. Porquê? Porque em termos de inflação devemos anexar e devemos ajustar os nossos padrões de consumo. Esta é uma das formas de combatermos a inflação. Bem, então eu já vos expliquei e comecei por explicar o que é a inflação. A inflação é quando existe um aumento generalizado dos preços e que esse aumento generalizado dos preços tem um reflexo comparativamente ao ano anterior e por isso vamos sentir, com o mesmo dinheiro, vamos comprar menos coisas. Vocês, em 2000, ou eu, em 2000, bebiam café com aproximadamente 25 cêntimos. Hoje precisamos de 60 cêntimos. 65, 70 cêntimos. 75 cêntimos em alguns locais. Isso significa que houve aqui, pelo mesmo café, um aumento do preço. E esse aumento é chamado inflação.
quando é feito num cabaz de compras generalizado. Okay? Isto é muito interessante, porque ao sabermos que o nosso padrão de consumo pode também, de alguma forma, estar e combater a inflação, dá-nos aqui maneiras de ultrapassarmos, controlarmos, manipularmos, entre aspas, a nossa própria inflação. Bem, eu queria vos dizer que a inflação em Portugal, neste momento, está a 8,7. Bem, mas essa é a inflação que é extraída da análise que eles fazem aos bens de consumo que eles determinaram. Para aqui, por exemplo, contribui a saúde, que a saúde teve uma redução significativa no último ano. Porquê? Porque o governo reduziu algumas taxas moderadoras. Isso faz com que, aparentemente, seja 8,7, mas na realidade será certamente muito mais. Se a gasolina subiu 50%, temos alguns bens alimentares que só subiram 18%, e outros 15%, e outros 25%. A roupa também está a aumentar. As rendas de casa ainda não se nota, mas vai-se notar. E por isso este conjunto de pote, de cesto, é que prefaz a nossa inflação. A tua inflação é diferente da minha inflação. Okay? Porquê? Porque eu faço uma tipologia de consumo diferente da tua. Se eu estiver... Imagina, eu digo muitas vezes isto. Se eu não andar de carro, a gasolina, o aumento generalizado da gasolina não me afeta diretamente. Porquê? Porque eu não vou ao posto abastecer o meu carro. Mas afeta-me indiretamente. Porque vai aumentar o custo de produção de alguns operadores do mercado, custos de transporte, e isso vai se refletir depois no preço, por exemplo, da alimentação. E se a alimentação sobe, provavelmente as empresas para o ano vão ter que pagar mais aos colaboradores. Porquê? Para fazer face à inflação. Se pagam mais aos colaboradores, provavelmente vai acontecer aqui alguma coisa interessante, que é as empresas têm menos lucro. Ao terem menos lucro, provavelmente vão precisar de menos pessoas. Ao precisar de menos pessoas, vão dispensar as pessoas. Isso vai criar uma onda maior de desemprego. Neste momento estamos quase em emprego pleno, como vocês sabem. Portugal está a passar, talvez, o período onde, eu acho que é o período, em termos históricos, é a altura em que temos o desemprego ao nível mais baixo, em termos históricos. Isso significa que vamos também aqui a este nível ter alguma mudança de paradigma. Ao consumir menos, criamos também... porque não temos rendimentos, ao não termos rendimentos consumimos menos, não consumimos menos, temos menos lucro, mais desemprego, e é um círculo, neste caso, descendente e bastante negativo. Mas não nos podemos esquecer que do outro lado está a acontecer algo, que os governos, para combater a inflação, só têm uma alternativa, que é aumentar as taxas de juros. Como em Portugal nós não decidimos nada, quem decide é a zona euro. E temos, por isso, uma taxa diretora que se chama Euribor. É nessa taxa que se está a mexer. É essa taxa que vai ajudar os países europeus a combater a inflação. E porquê é que é importante combater a inflação? Porque este ciclo inflacionista desvaloriza tudo. Imaginem, quem tenha 10 mil euros no banco, no final deste ano, perdeu 800 euros. Se nada fizer. Porquê? Porque o custo de vida aumentou 8%. Por isso significa que vai perder 870, neste momento, à taxa de inflação que estamos, significaria, no final do ano, que a pessoa perdeu 870 euros por cada 10 mil euros que tem no banco. Pode ser diferente. Nós temos que, percebendo isto, podemos atuar. Bem, então vou-vos rapidamente passar pelas principais razões neste momento para existir inflação. Bem, primeira, o mercado, devido ao Covid, houve a necessidade dos governos e dos bancos centrais europeu e, sobretudo, americano, de injetarem dinheiro na economia. Injetou-se trilhões de dólares. Esses trilhões de dólares têm, numa fase inicial, são expansivos, ajudam a economia a expandir. Por outro lado, como o dinheiro é muito fácil,
começa-se a cometer algumas loucuras e começa-se a tomar decisões baseadas não em racionalidade, mas em emoções. E acreditamos que tudo o que sobe, sobe para sempre. Como vocês sabem, não é verdade, porque a economia é por ciclos. E tivemos num ciclo, um chamado bull market. O que é um bull market? É um período em que a bolsa está a crescer. Foi o maior período, ou um dos maiores períodos da história. Qual história? Não é de 2 anos, não de 10 anos. Estamos a falar de uma história com mais de 120 anos. Desde cá, análise. A história da bolsa e dos mercados são analisados desde sempre. E é muito interessante nós percebemos que passámos, até há uns meses atrás, o maior período em termos de expansão económica da história da humanidade. Isto quer dizer alguma coisa? Que provavelmente, e é isso que eu acredito, e por isso é que estou aqui a partilhar com vocês, podemos vir a passar um dos piores períodos em termos de crise financeira. Porque o mercado ficou demasiado, entre aspas, encharcado de dinheiro. Quanto é que foi produzido? Foram trilhões de dólares nos Estados Unidos e foram bilhões de dólares na Europa. E podes ver aqui. E aqui. É importante termos este nível de conhecimento. Também, a juntar-se a isto, temos uma coisa que não é normal, ou não era normal há 20 anos na Europa, que é a guerra. Temos uma guerra na Europa, uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, uma guerra que não me interessa se é justa ou não, claramente injusta, mas que está a criar e vai criar tendências inflacionistas em muitas coisas. A Ucrânia, se não estou em erro, é o segundo maior produtor mundial de trigo. Qual é que é o problema disto? É que o trigo é usado em muito tipo de produto alimentar. Não só para humanos, mas também para animais. Este pequeno impacto pode determinar que muitas pessoas, sobretudo as mais favorecidas, tenham problemas financeiros. Bem, esta é a primeira. E a economia encharcada de dinheiro tem também aqui uma questão muito interessante, é que a primeira começa-se, e o que não aconteceu muito, felizmente, aumentar salários, mas por outro lado, como havia muita procura, os preços foram aumentando progressivamente e vão aumentar nos próximos anos. Depois temos outra questão que é o Covid. O Covid, a crise do Covid, foi uma crise em que parámos a economia. Isso vai ter custos. E todos nós sabemos disso. Não há almoços grátis. O governo e os governos injetaram milhões de euros, bilhões de dólares para recuperar as empresas e até nos Estados Unidos enviaram cheques para casa das pessoas. Esta fatura vai ter que ser paga. Como? Havia muitas formas. Uma era pedir o dinheiro de volta às pessoas. A outra é através desta lógica de inflação que vai comer a riqueza às pessoas, porque os impostos mantêm-se, mas têm um valor maior, não é? Se antes eu pagava 100, agora pago 120, o imposto continua a ser 23%. Imaginem, estamos aqui a contribuir mais para o Estado. E esse também é outro efeito, que é, os Estados precisam claramente de reduzir o dinheiro na economia. Também quero-vos dizer que como é que eu vejo a forma de combater a inflação. Não quer dizer que seja a tua forma. Okay? Não quer dizer que seja a ideal para ti. É a forma como eu vejo, como eu sinto e como eu me preparei e estou a preparar para combater os próximos anos. Bem, em primeiro lugar, como sabem, eu sou empreendedor. E por isso, algumas das medidas que estou a tomar é em prevenir que a inflação afete os meus negócios. Como é que estamos a fazer isso? Através de várias formas. Primeira, olhando para o nosso budget, redefinindo objetivos
ajustando custos e retirando custos que não sejam necessários ter. E podemos ter que chegar ao ponto em que não podemos crescer ao ritmo que tínhamos previsto. Porque é normal, em termos de recessão, de inflacionistas, que venham recessões e vice-versa. E por isso isto é muito interessante nós podermos nos proteger. Bem, mas em termos pessoais, que é sobre aquilo que eu vou falar, tem a ver sobretudo com a questão de mantermos as nossas finanças pessoais saudáveis, de conseguirmos, primeiro, saber que a inflação provavelmente veio para ficar, não é uma coisa passageira. Muitos governantes disseram que era passageira, mas passado uns meses, e há pouco tempo começaram a dizer a pedir desculpa porque afinal enganaram-se, tinham-se enganado. A ex-presidente da Fed disse que tinha-se enganado. A questão do Banco Central Europeu disse que afinal já não era uma coisa temporária, era permanente. E eu aqui quero-vos lembrar uma coisa. Nunca se esqueçam da crise das máscaras e do Covid que aconteceu. Os governos, ao início, diziam-nos que as máscaras não eram necessárias. Eram um disparate absoluto e não protegiam nada. Passados uns tempos, tornaram-na obrigatória e ainda hoje, muitas vezes, em certas circunstâncias, é obrigatória na Europa. A questão é porquê é que isso aconteceu. Bem, então deixem-me dizer algo. É que se naquele momento, no dia 1, os governos tivessem dito e a Organização Mundial de Saúde tivessem dito que as máscaras protegiam as pessoas, havia uma corrida às máscaras e o problema seria maior, porque não havia máscaras para os profissionais de saúde. E por isso, desta vez, eles estão a fazer exatamente o mesmo. É contar a informação aos pecados, muitas vezes não a contam na totalidade, outras simplesmente estão-nos a enganar. E porquê é que eu digo que estão-nos a enganar? Porque quando olhamos para a história, a resposta tem sido sempre a mesma, ou muito similar. E os efeitos também. E por isso é importante termos aqui uma noção de quais é que são os principais efeitos da inflação. 4 efeitos da inflação. Primeiro, redução do poder de compra. Okay? Se as coisas ficam mais altas, eu ganho o mesmo, perco poder de compra. 2, um aumento normal das taxas de juros, quer da Euribor, quer em termos do Fed. O que é que isso vai fazer? Com que os nossos empréstimos de habitação fiquem bastante mais dispendiosos. 3, um arrefecimento generalizado em termos económicos. Porque menos consumo significa que as empresas têm menos lucro significa que as empresas vão ter que provavelmente despedir pessoas significa menos consumo, isto vai alimentar e vai acontecer, na minha perspectiva, nos próximos 18 meses a 24. Okay? É isto que vai acontecer. E por fim, sempre que há uma crise inflacionária, existem problemas políticos. Já estamos a ver em Itália. Em Itália, o presidente e julgo que também o ministro das Finanças já se demitiram. Depois deixa-me dizer que eu podia achar qualquer coisa, que era, estou aqui a falar e era eu que acho. Não sou eu que acho. Warren Buffett, Ray Dalio, diretor do Fed, presidente da JP Morgan, a pessoa que na altura anteviu a crise da bolha do subprime nos Estados Unidos e ficou milionário, até há um filme sobre isso que eu está aqui para vocês irem ver se quiserem. Todos eles estão a falar disso neste momento. Alguns deles são bilionários. No Facebook, na Google, estão a falar sobre o tema e a preparar os colaboradores para o que aí vem. Não acham? É que quando nós ouvimos pessoas que ganham, não com falar da crise, mas ganham quando a economia cresce, eu acho que devemos dar algum crédito a estas pessoas quando eles estão a falar de algo que os prejudica.
eles não estão a dizer isso por acaso. Eles estão a dizer isso porque querem preparar as pessoas, querem preparar a humanidade para o que aí vem. Sinceramente, eu acredito muito nisto, na preparação e no plano. Bem, vou falar também o efeito colateral, como eu vos falei, é a questão da taxa de juros, do aumento das taxas de juros. Então agora, o que é que isto significa? Quando vocês contraem um empréstimo de habitação, tem uma componente que se chama spread e outra componente que é a taxa Euribor. E depois ainda tem custos associados. Estes custos associados, os seguros de multirriscos, o seguro de vida, a questão das amortizações, questão da mensalidade, estes são custos adicionais. Mas os custos principais do empréstimo são spread, acompanhado da Euribor, na Europa. O spread, na maior parte dos casos, é fixo. Ok? O que é variável? A Euribor. A Euribor hoje, ao dia que estou a falar, ainda está no 0,20 e qualquer coisa. Mas prevê-se, de acordo com o histórico, ou eu prevejo, de acordo com o histórico, que esta Euribor possa chegar muito para lá dos 2%. O que é que isto quer dizer? Claramente, para quem tem um empréstimo de 100 mil euros, por cada 1% que a Euribor suba, o empréstimo fica mais caro só de juros em 83 euros. Mensais. Ok? Compreenderam? Vou repetir. Por cada 100 mil euros de dívida que tenho, cada vez que a Euribor sobe 1%, o vosso empréstimo fica, a vossa mensalidade fica mais cara, 83 euros. Aproximadamente. Isto é assustador, porque se na realidade subir para 2, 3 ou 4%, em fim de linha, por cada 100 mil euros, podemos estar a falar de 200 e qualquer coisa euros. Entre 200 e muitos e 300 e muitos euros por mês. Agora imagina se tens 400 mil euros, 300 mil. Tens que multiplicar isto pelo valor que tu tens. Isso pode ser dramático. E por isso, deixem-me dizer que eu provavelmente, se não tivesse uma boa margem de poupança, iria vender a minha casa hoje, esperar que viesse a crise e comprar uma casa mais barata quando o mercado estiver em baixo. E porquê? Porque eu, como não tenho margem de poupança, posso não conseguir suportar o aumento da taxa de juros. Então quem está desse lado também quer saber quais é que são os nossos conselhos, neste caso os meus conselhos, para combater a inflação. Eu tomei nota de 8. Primeiro, atualizar o orçamento familiar. É muito importante termos as nossas despesas devidamente controladas e com budget determinado. Okay? Quanto é que eu gasto em almoços? Quanto é que eu gasto em lazer? Quanto é que eu gasto em combustível? Quanto é que eu gasto em férias? Quanto é que eu gasto para a alimentação? Tudo isto deve ser revisto e deve ser determinado. 2. É importante começarmos a ter consciência quando estamos no momento da compra. O que é que isto significa? Que temos de fazer e passar por um processo de 3 passos. Primeiro, quer comprar isto? Sim ou não? Sim. 2. Preciso de comprar isto? Sim ou não? Terceiro e último, e só se este último tiver também sim, é que se avança para a compra. Preciso disso agora? Sim ou não? Se for não, não comprem.
Se em alguma destas 3 respostas vocês disserem não, não avancem para a compra. Sejam mais conscientes e criteriosos a comprar neste momento inflacionário. 3. Vão surgir alguns aumentos salariais. Porquê? Porque devido à inflação, os governos, as empresas vão ter a necessidade de atualizar os salários. O meu desafio é que aproveitem uma parte significativa desse aumento para porem de lado e investirem em poupança e em criar os vossos fundos de emergência. Cada vez é mais importante ter fundos de emergência. 4. A melhor forma de combater os preços é deixar de consumir. Por isso, eu percebo que se vocês e eu deixarmos de consumir coisas que não são necessárias, obviamente ficamos com mais margem. Mas nas coisas necessárias, podemos muitas vezes também antecipar as compras se eles tiverem boas oportunidades em termos de preço. E aqui muitas vezes surge a questão, que é, o que é uma boa oportunidade em termos de preço? Se eu precisar de comprar esta t-shirt e ela tiver, e eu usar muitas vezes, se eu comprar com um desconto, é bom. Mas imaginem que eu não preciso desta t-shirt, nem hoje nem amanhã, mas vou comprar porque me apetece. Então eu não estou a poupar, estou só a gastar e gasto um bocadinho menos do que gastaria se não tivesse em promoção, mas continuo a gastar. Por isso, tenham muita atenção às promoções. Usem e abusem das promoções naquilo que são bens essenciais, bens alimentares, bens que sirvam para limpeza, ou outros produtos que vocês usem e sabem claramente que vão ser usados no futuro por vocês. Depois é fulcral voltar a visualizar, a ver a questão dos vossos fundos de emergência. Como é que eles estão? Estão cheios? Não estão? Estão a 100%, a 50%? Quantos meses vocês conseguem sobreviver sem trabalharem? Sem terem o rendimento do trabalho? Então, vamos olhar para os fundos de emergência. Para quem não sabe, eu tenho aqui alguns vídeos em que falo sobre fundos de emergência. Vejam o nosso episódio O Rato Correu a Roda, onde eu falo dos fundos de emergência. Está aqui, se quiserem ver. É também importante, e passar para a questão talvez mais controversa, devemos investir. Bem, investir nestas fases é bastante desafiante. Então, imaginem isto. Imaginem que, se vocês tiverem o dinheiro parado no banco, vocês sabem que o vosso dinheiro está a ser consumido pela inflação. Então, a minha proposta para vocês é muito clara. É essa a estratégia que nós vamos utilizar. Vamos utilizar uma estratégia de endividamento consciente. O que é que isto significa? Que vamos criar fundos de emergência para suportar as prestações durante 24 meses e com o resto do dinheiro vamos nos endividar e dar como entrada para endividamento esse que vai servir para comprar imobiliário e imobiliário esse que vamos pôr a arrendar. Essa será a nossa principal estratégia, ficando com alguma liquidez para comprar algumas oportunidades que vão surgir, comprar coisas, empresas, comprar negócios, comprar imobiliário no momento da crise. Por isso temos também ficar com alguma liquidez para esse momento. Por fim, há também a possibilidade, no investimento, de fazerem coisas agarradas à economia real. Imaginem, commodities, okay? Coisas de consumo. Também, se investirem na bolsa, poderá ser mais seguro investir em empresas que têm o negócio deles indexado a preços que vão subir com a inflação. Deixem-me dizer, por exemplo, a Google, a Apple, isso vão ter os preços dos iPhones, a questão dos anúncios, isto vai estar tudo indexado à inflação e por isso, nessas empresas, vocês vão investir nelas, estão-se a proteger da própria inflação. E por fim,
também pode acontecer e pode ser muito interessante termos comprar algumas obrigações que estejam com rendimentos perpétuos ou que estejam indexados à inflação. E há também alguns fundos de investimento que têm a lógica da montagem dos fundos estão indexadas, as rendas deles estão indexadas à inflação. Nunca se esqueçam, quando vocês estão a falar de imobiliários, estamos a falar aqui de arrendatários, que na realidade não é imobiliário. Quando nós estamos a arrendar a casa, o nosso risco é um risco arrendatário, porque se eu não vender aquilo que vale 100 por 50, eu não perdi dinheiro. Eu só perco dinheiro quando faço a venda de alguma coisa. Isto acontece nas ações, no imobiliário, ou em todas as outras circunstâncias em que o preço está a 5, de repente baixa para 1 e eu vendo a 1. Aí perdi 4. Ok? Porque se comprei a 5 e estou a vender 1, estou a perder 4. Mas se eu comprei a 5, o preço vem a 1 e passado 2 ou 3 anos está a 6, eu vendo a 6, eu estou a ganhar 1 e não a perder 4, apesar de ele ter passado por 1. Isto é muito importante vocês saberem. Não vendam ao desbarato. E por isso é que é tão importante criar os vossos fundos de emergência. Bem, então, o que é que estamos aqui a falar? Estamos a falar de criar fundos de emergência, talvez a mais importante e a medida mais estratégica para nós. Depois, a questão do consumo. E, por fim, usar o que aí vem para criarem a vossa riqueza. Deixem-me dizer e dar um alerta. E vou-vos mostrar que a inflação está a crescer. Ouçam, na Europa, 8,7. Nos Estados Unidos já está acima de 10. Vai continuar a crescer. A última vez que houve inflação destas foi em 2001, e as taxas de juros estavam a 5%. Vamos ter atenção a isso. Vamos nos proteger. E espero por vocês aqui para mais vídeos sobre este tema e outros temas que sejam importantes para todos nós. Malta, fiquem seguros, protejam-se, a inflação está a chegar, mas nós não precisamos de ir com ela. Ok? Obrigado.